Boa tarde, queridos irmãos. Mais um dia de união, de encontro, para fazermos o Evangelho Luz no Lar. Esse momento tão importante para todos nós e para os nossos lares, um momento que elevamos o nosso pensamento voltados para Deus, para Jesus, para todos os irmãos que convivem conosco nessa jornada terrena. E através do Evangelho, trazermos um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade aos nossos corações, que através dessa tranquilidade nós possamos também entregar o nosso amor e o nosso desejo de paz a todos os homens. O Evangelho é um momento muito importante e também é importante que se faça com disciplina, com tranquilidade, que se tenha um momento entregue aos nossos pensamentos, entregue a esse momento íntimo de prece e oração, com um dia definido, um horário definido. Pode ser sozinho, pode ser acompanhado, em reunião familiar, mas o importante é que se faça, que se comece e que se mantenha essa rotina. Que essa tarde, através da transmissão do Lar Fabiano de Cristo, possa ser o começo desse exercício ou, quem sabe, o companheiro desse momento de Evangelho no lar de cada um de nós. Então, nós elevamos o nosso pensamento a Deus, agradecemos esse momento de encontro, agradecemos essas quintas-feiras que nos reúnem com um só objetivo, que é o objetivo de estarmos cada vez mais perto, cada vez mais iluminados com a palavra de Jesus, com o nosso crescimento espiritual. Para a tarde de hoje, então, nós temos o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, nos itens 1, 2, 3 e 4. Então, na leitura do Evangelho, o item 1 nos diz: Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir, Jesus disse-lhe: Sois o rei dos judeus. Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então disse-lhe: Sois, pois, rei. Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou o rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. São João, capítulo 8, versículo 33, 36 e 37. Então, no item 2, nós seguimos, então, esclarecendo as palavras de Jesus no item que nos diz a vida futura. Por estas palavras, Jesus designa claramente a vida futura que ele apresenta, em todas as circunstâncias, como o termo para onde tende a humanidade e como sendo o objetivo das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não o compreendem ou o acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como um ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso, está colocado como um dos primeiros nesta obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Os judeus, que não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura, acreditavam nos anjos
que consideravam como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser, um dia, anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor, ignorante, que deveria ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino e é aí que está toda a sua glória, para onde ele vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando seu ensinamento ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de alguma sorte, a vida futura, em princípio, como uma lei natural, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga e incompleta, e por isso mesmo falsa em vários pontos. Para um grande número, não é senão uma crença sem certeza absoluta, daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar esse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, é uma realidade material, demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada, as condições de existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram são tão racionais que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma e que está lá a verdadeira justiça de Deus. Então, nesses itens, no 1, 2 e o 3, ele nos fala da vida futura, ele nos fala das nossas dificuldades do dia a dia e que, na verdade, aquilo que nos parece muito difícil, muito injusto, faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa programação para só então chegarmos a essa vida futura, a essa vida feliz que foi tão falada, Que a nossa felicidade não é deste mundo, porque na verdade a gente vive um mundo muito material e essa não é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não está na busca dos bens materiais, está na busca do bem interno, do bem maior, do amor a todos, do perdoar, do vencer as paixões. E é isso que ele nos fala a respeito dessa vida futura. No item 4, a realeza de Jesus. Vamos ver então. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que cada um compreende, mas sobre a terra não terá também uma realeza. O título de rei não implica sempre no exercício do poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime, aquele que seu gênio coloca em primeiro plano em uma ordem de ideias quaisquer, que domina seu século e influi
sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores. Essa realeza nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem frequentemente uma preponderância maior do que aquela que leva a diadema. Ela é imperecível, enquanto que a outra é um jogo de vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto que a outra, por vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral governa ainda, e sobretudo depois da morte. A esse título, Jesus não é um rei, não é o rei mais poderoso, não é o rei mais poderoso que muitos potentados? Foi, pois, com razão que disse a Pilatos: eu sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. Então, nesse item 4, nos mostra uma grande lição para todos nós. Quem é o verdadeiro rei, Quem é o verdadeiro rei? O verdadeiro rei é aquele que governa através da moral, é aquele que traz o bem à humanidade e não aquele que planta a morte e a tristeza. A realeza terrestre acaba com a vida, que é aquele rei que só pensa nos bens terrestres, que só vê através da vaidade tudo aquilo que ele vive, E a realeza moral é a que governa e, sobretudo, continua governando além do tempo. Isso é um grande chamado, um grande ensinamento para todos nós que vivemos um momento de tantos conflitos aí que a gente vê na humanidade, de tantos conflitos internos, conflitos familiares, para que a gente puxe no nosso íntimo as palavras de Jesus, as leis pregadas por Jesus, que são as verdadeiras leis morais. O que está conforme essas leis? Porque tudo aquilo que não estiver conforme essas leis não é o caminho a ser seguido. Essa é a nossa grande bússola da vida. Todos os nossos atos têm que estar pautados nessas leis, pautados no crescimento moral de todos nós e de todos aqueles que nos cercam, porque só assim nós estaremos próximos de Deus. Que através dessa tarde de reflexão, de entrega, que todos nós que estamos aqui reunidos te pedimos, Pai, pela paz da humanidade, pelo consolo aos que sofrem, para que todos possam receber nesse instante em seus lares, em seus ambientes, aonde quer que estejamos, a Tua mão amiga, Senhor, o Teu véu de paz, de alívio, as dores, sejam elas físicas ou morais. Que através desse instante de prece, nós possamos ter semeado uma pequenina semente que será regada ao longo do tempo, florescendo o amor nesta terra, que há de ser de muita paz. Que assim seja.